Continuando o nosso conteúdo, aí nós vamos visualizar agora a aba aqui do nosso menuzinho inserir. Nesta aba aqui nós trabalhamos basicamente com a inclusão de objetos ou coisas ou vídeos, não sei, a inclusão de um determinado recurso dentro do nosso arquivo e pequenas modificações aí às vezes no layout. Então, nós temos essa primeira. Observem que todas as barras de menus, elas possuem aqui uma divisória, uma linhazinha que fica aqui separando. Essas linhas aqui, geralmente, esse menuzinho que está aqui, ele se refere a um assunto muito específico. Por isso que eles separam assim em partes. Aí nós temos aqui, que nos interessa muito, é quando eu quero inserir uma folha de rosto. Só de você colocar em cima, né, ela vai mostrando lá o que é. A folha de rosto é quando, imagine que você vai encaminhar um relatório para o seu cliente ou para o seu investidor. Quando você vai enviar esse documento, é muito comum nós termos a primeira página algo trabalhado ali bonitinho com a logomarca ou então, né, com um fundo ali mais personalizado, que é justamente como se fosse ali um cartão de boas-vindas ou um cartão de visita da empresa. Então, folha de rosto é basicamente isso. Você clicando, observem que já tem o recurso aqui, ó, ele já mostra alguns modelos para você ter. Lembrando que isso daqui, né, vai ficar aqui na primeira página do nosso documento. Então aqui tem alguns modelos, ó, que eu posso selecionar, sei lá, gostei desse. Então eu clico em cima, observem que a minha primeira página, ó lá, ó, ele já inseriu a primeira página, as demais continua branco, bonitinho da forma como era. Vamos diminuir aqui só para visualizar, ó, primeira página, segunda página. Aí aqui agora eu vou lá e personalizo, ó, o ano. Então eu clico aqui e eu vou selecionando aqui uma data em específico, né? Então tá lá, ó, 2021, o título do documento. Aí você vai lá, pode alterar aqui a fonte, né, que você deseja. Aí você vai pegar uma qualquer do seu computador. Lembrando que obviamente as fontes variam de computador para computador, que nem a minha aqui, como trabalho aqui com, uso muito artes gráficas aqui, então eu tenho centenas de fontes que possivelmente não terão no computador de vocês, tá? Mas isso é o de menos. Aí aqui você vai colocar aqui o nome da sua empresa, né, o tema que você quer abordar com base na fonte que você selecionou. Aí aqui, vamos aumentar. Aí aqui tem informações, que nem ele pegou aqui uma informação aqui da instalação do Word, que eu coloquei esse nome na hora da instalação, mas é só clicar em mudar, tá? Então você altera aqui, né? Aí você simplesmente vai lá e altera o nome da empresa, você pode alterar também e vai fazendo todas as alterações. Aqui ele pegou a data. Nem sei de onde que ele tirou essa data, falar a verdade, porque no sistema aqui tá com dia 10, mas ele buscou. Ah, tá, foi porque eu selecionei aqui lá em cima, tá? Na hora que eu fui selecionar aqui, eu cliquei aqui, aí ele já jogou a data aqui embaixo, ó. Então se eu mudar, tá vendo? Então você pode colocar a data que você quer. Digamos que eu estou fazendo um documento para fazer a apresentação dia 19, por exemplo. Então já clica aqui, já deixa ele prontinho, e aí nós só vamos estar trabalhando. Posso alterar essa imagem, tá? Então eu posso excluir ela e colocar a imagem da empresa ou a logo da empresa. Posso alterar essa cor de fundo se quiser, ó, que nem ela tá. Selecionei ela, aí você simplesmente vem aqui e altera a cor, sei lá, vamos colocar um verde mais escuro. Ó lá, tá vendo, ó? Ficou até melhor. E aí nós podemos fazer alterações. Então, folha de rosto é isso daí. Quando eu tenho a necessidade de ter uma capa no meu documento, se eu vou levar um relatório
para o meu cliente, ou então vou fazer uma apresentação lá para um grupo de investidores ou um grupo de funcionários, não importa. E eu preciso fazer uma capinha, eu venho aqui folha de rosto. As versões bem mais antigas não tem esse recurso, tá? Mas acredito que todos vocês terão aí a versão 2010 para frente, todos vão ter esse recurso. Aí nós temos aqui, ó, se nenhum desses aqui te agradou por um motivo qualquer, tem esse recurso aqui, ó, né? Mais folha de rosto, tal do Office, mas como aqui ele está desconectado, ele não apareceu nada. Mas se você clicar aqui, ele vai logar lá no site da Office e você vai baixar alguns. Como o meu não está logado, ele simplesmente está fazendo isso daí, tá dando aquela mensagem. Mas também, se vocês procurarem na internet, vão achar 1 milhão de modelos de folha de rosto. Aí é só aplicar aqui no seu documento. Ó, você pode mudar tudo, ó, tá vendo? Tem até uma linhazinha aqui do lado. Mas daí vocês vão alterando, tá? Conforme desejam. Aqui dá para ver melhor o efeito de gradiente, ó, que nós já vimos anteriormente. Então eu posso vir aqui, ó, seleciono gradiente, observem aqui que dá para ver, ó, ele está mais escuro e mais claro, ó. Então gradiente é isso aí, ó, e eu posso alterando aqui, ó, ele vai alterando lá o gradiente, ó. Aí pego os modelos que eu desejo, que nem eu mencionei, os mais comuns de se utilizar esses dois aqui, mas isso daí vai conforme a necessidade de cada um. Tá, e aí é só ir alterando lá, fazendo. Então, folha de rosto, é isso daí. Página em branco é quando eu tenho a necessidade, por exemplo, estou escrevendo um texto, terminei aqui o meu capítulo, tá? E aí eu quero começar um novo capítulo, porém eu desejo colocar uma folha em branco aí, simplesmente para ficar mais fácil a localização, às vezes, desses textos. Então, se eu tenho lá um texto aqui, só para verem. Então, eu tenho um texto lá. Joguei esse texto bonitinho e tal. E aí, em vez de eu ficar dando Enter até chegar lá na próxima, eu posso vir aqui, ó, inserir página em branco, pronto, ó. Então, ele pulou daqui. Deixa eu fechar aqui para ficar melhor a visualização. Então ele pulou daqui, ele já criou, eu não precisei ficar dando Enter, tá? E olha a vantagem também que tem desse recurso, quando eu coloco uma página em branco. Por exemplo, eu vou colocar um texto, caramba, eu vou colocar um texto nessa outra página aqui, ó. Então, quando eu trabalho nessa outra página, ó, observem que eu vou escrevendo e o texto fica parado lá em cima naquela outra página. Porque eu disse, quando eu coloco lá no inserir página em branco, eu disse para o Word que era para separar o arquivo. Ou seja, para o Word eu tenho agora 2 arquivos dentro de um só. E aí ele vai trabalhar esse sem influenciar esse. E quando eu for trabalhar esse, ele também não irá influenciar esse, ó. Por exemplo, que nem eu vou apagar essa folha, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, eu vou dando Enter aqui, que é o normal que a maioria das pessoas faz para criar nova folha. Aí eu venho aqui e escrevo lá... Opa! Eu escrevo lá um texto qualquer. Então eu tenho um texto lá, aí eu lembro, peraí, eu tenho que inserir um outro texto nessa outra página aqui. E aí eu começo a escrever, digamos que eu estou escrevendo, a hora que eu dou Enter, observe que a outra página, no caso a terceira folha aqui do nosso documento, ela também baixou, ó. Cada vez que eu vou escrevendo dando Enter, olha lá, ó, ela vai dando Enter. Então ela vai bagunçando o meu texto. Imagine que você está escrevendo o seu TCC ou o seu relatório, e esse relatório teu já esteja com 78 páginas, por exemplo. E você teve que vir aqui na página 26 fazer uma alteração, teve que inserir mais um texto. E aí,
toda vez que você vai dando Enter, todas as demais páginas, da 27 até a 78, todas vão baixando. Aí você tem no meio aqui gráficos, imagens, e tudo isso deve começar bagunçando, ou seja, vai sair da formatação. E aí você vai ter que vir folha por folha, visualizando se tudo está bonitinho, se o gráfico está no local certo, ou se pulou para outra página, ou se o texto foi para uma página e a imagem ficou na outra e não ficou legal, aí você vai ter que reorganizar. Então, quando você tem a necessidade de separar partes do seu trabalho, ou seja, vamos pegar aqui a ideia de capítulos, né? Ou então ser um relatório por assuntos dentro do relatório. Então você vai lá, terminou o assunto, então está escrevendo tal, terminou o assunto, em vez de você pegar e dar Enter, né? Em vez de você pegar e ficar dando aquele monte de Enter para a próxima página, você vem aqui então, inserir página em branco. Ele já colocou aqui para nós uma nova página e você continua trabalhando. Se por um motivo qualquer você tiver que vir aqui para escrever, olha lá. E o que acontece a hora que ele chegar no final? Ó? Ele simplesmente coloca uma página em branco, ó, tá vendo? Então ele separou esse arquivo em dois. Agora eu tenho dois arquivos. Quantas separações eu posso ter? Infinitas. Enquanto você tiver memória aqui dentro do Word aqui para inserir páginas, você pode estar inserindo quantas páginas você quiser, e aí essas páginas elas vai facilitar para a gente aí o trabalho de capítulo. Então 10, 20, 30, não sei. Quantas necessárias for, é só você ir colocando. Toda vez então que ela chegar, vamos apagar aqui. Então toda vez que ela for iniciar uma nova página, ó lá, ele joga a nossa página que inserimos lá em branco, ele joga para uma outra página e não mistura os dois. É assim que esse recurso funciona, inserir página em branco. E aí nós temos um recurso, que é o que eu utilizo mais, que é o inserir quebra de página. Eu utilizo mais que esse página em branco aí. O que esse recurso faz? Exatamente a mesma coisa do que a página em branco. Porém, eu coloco uma determinada parte do texto, uma quebra de página, ou seja, eu estou falando que dali para baixo, naquele exato momento daquele texto, eu desejo gerar um novo arquivo dentro desse arquivo, que é a mesma coisa da página em branco, só que a página em branco ela literalmente coloca uma página em branco e você vai trabalhando. A quebra de página, apesar dela parecer exatamente igual, quer ver, ó? Então eu estou aqui nesse ponto. Agora eu quero uma nova página que eu vou começar o capítulo 2. Eu clico aqui e observa lá, ó. Ele criou aqui. E aí você vai trabalhar. E os efeitos aqui são exatamente iguais aqui, ó. Se você vem aqui, ó, e vai dando entra lá, ó, ele não baixa, ó. Ou seja, fez a mesma coisa. E aí se eu venho escrevendo até o final, a hora que ele termina, olha lá, ó, tá? Então, o inserir página em branco e o quebra de página é muito parecido. Ele divide o arquivo lá em dois e aí nós trabalhamos aí com formatações diferentes. Inclusive eu posso formatar aqui que não influencia aqui. E aí a gente vai trabalhando com essas informações aí. E aqui nós não vamos nem entrar em seção. Bom, então página em branco e quebra de página é muito parecido. Colocando em cima ele vai explicar certinho o que acontece. Olha lá, inserindo a quebra de página. Então, edita a página atual aqui, mover para a próxima página. E a página em branco, ele faz exatamente a mesma coisa, só que ele joga uma página em separado. A tecla de atalho para isso daí é Alt e U Q. Olha lá, tá vendo? Mas fácil, apertou o Alt, aí você vai apertar qual daquelas letras que você quer sem soltar o Alt, ó.
Tá vendo? Então eu quero inserir algo. Então eu vou lá e pressiono. Como eu já estou lá eu já estou lá no inserir, então Alt I, aí eu sei que é Alt I U e o Q. Quando eu estou nesses menuzinhos, ó, para mim acessar eles, observe que tem um risquinho aqui, ó, embaixo, um sublinhado, ó. Então, para mim acessar isso aqui via teclado, é só eu, por exemplo, eu quero essa aqui, ó, então eu pressiono o X, ó, observe que ele vai selecionar lá. Ah, não, eu quero aquele segundo de baixo para cima, é o E. Ah, não, eu quero o outro, ó. Cada vez que você pressiona lá com base no risco, ele vai acionando então aquela ideia lá, sem soltar o Alt. Aí a hora que eu solto o Alt, né, ele está selecionado lá, aí é só dar o Enter. Então vamos pegar o Q, que é o que me interessa. Esses aqui, pessoal, quebra de coluna, a gente nem vai entrar nele, mas já que está aqui na tela eu vou falar. Esse quebra de coluna é quando você está lendo, por exemplo, numa revista, aí você tem lá na revista, geralmente é dividir 2, 3 colunas, às vezes uma reportagem, e aí quando você quer terminar uma reportagem lá, digamos que você está na coluna do meio, aí você quer iniciar um novo assunto, mas ainda dentro de colunas, continua, só que você não quer continuar embaixo, você já quer dar um destaque maior, que é jogar para a próxima, então você coloca lá quebra de coluna, que ele joga para a próxima coluna, fazendo como se fosse essa ideia aqui de folhas, só que em vez de ser folhas é colunas aí, é um recurso aí bem legal. Então seleciono lá, dou um Enter e automaticamente, ó, ele me jogou um quebra de coluna. Agora eu tenho, desculpa, de página. Agora eu tenho aqui 3 arquivos. Então esse daqui é um arquivo, esse é outro arquivo e esse é outro arquivo, porque nós inserimos aí, né, duas quebras de páginas que automaticamente se transformam em arquivos virtuais dentro de um mesmo arquivo. Tá? Então, Alt, segurando, clicar aqui, segurando o Alt, ele vai abrir o menu que você quer. Então, no caso ali, se eu pressiono o C, ó, ele volta para a página inicial. Se eu pressiono o T, ele vai acessar aqui dentro. Então, se eu quero voltar para o inserir, então eu pressiono agora o T, olha lá, ele voltou para lá. Aí eu quero lá o quebra de página, QU, que ele colocou. Só que o comando interno, que é desde as primeiras versões do Word, é Alt e o Q. Tá? Que na verdade, isso daqui, se eu não estou enganado, é o atalho que eles colocaram internamente no Word, que é em inglês, inclusive, e aí se manteve. Tá? Então é Alt e o Q. Isso aqui tem desde as primeiras versões do Word até hoje. Se você for ficar seguindo as teclas de atalho do teclado, é Alt T, que nem apareceu lá, depois apareceu aqui, ó, QU. Então, QU. E ele inseriu automático aqui, ó, só que não abriu o menuzinho, tá vendo? Ele simplesmente inseriu. Mas como eu já sabia a tecla de atalho, Alt e o Q. Aí nós temos aqui inserir tabelas. Quando nós temos a necessidade de inserir uma tabela, é só clicar nela aqui, ó, e selecionando. Observe que conforme eu vou... Vamos voltar para a página. Conforme eu vou passando aqui, ó, ele vai me mostrando ali, ó, o layout, ó. E aí nós vamos trabalhar com base na nossa necessidade. Digamos que eu preciso de uma 4x3. Então eu clico aqui, olha lá, ele já coloca. Aí agora é só nós escrevermos o nosso texto e reorganizar. Observe que quando vocês inserem uma tabela, ele vai abrir esses dois botõezinhos que não tinha. Olha lá, ó, quer ver? Eu vou voltar. Observe, ó, não tem aqueles dois botões aqui em cima. Tá vendo? Então na hora que eu coloco inserir tabela, aqueles botões vão aparecer lá do lado ajuda, ó, design e layout. Por que que esses botões não aparecem? Porque eles são botões, nas informações que aqui tem, são botões que trabalham apenas com tabela, então não tem por que eles ficarem visíveis para o usuário. Porque se ele fica aqui visível, então eu vou ter aqui várias outras barras aqui dentro dessa barra de ferramenta, vou ter várias opções.
E aí vai ficar muito grande, dependendo ao seu monitor, a sua configuração do monitor, você não vai ter espaço, fica ruim de se trabalhar. Sendo assim, ele simplesmente ele deixa inativo esses menuzinhos, e aí na hora que você acessa aquele recurso, o Word vem e mostra para vocês. Que nem neste exemplo aqui, o design, como o próprio nome fala, nós estamos trabalhando com o layout, né? Ou seja, a forma, layout não, a forma como ele está sendo apresentado aqui para a gente. E aí, se você observar aqui, ó, aqui tem alguns modelos, ó, que você pode clicar e selecionar, ó. E aí ele vai nos mostrar uma, por exemplo, eu quero esse cara aqui, ó. E aí ele já deixa na performance. Ah, eu tenho que inserir uma nova linha. Como é que eu faço? A hora que chegar no último aqui, é só pressionar o Tab, olha lá, ó. Toda vez que eu pressiono Tab, ele pula para a próxima. Chegou no finalzinho, se eu pressionar o Tab no teclado, ele automaticamente cria uma nova linha, ó. E vai sempre mantendo o nosso padrão, que é uma cor clara com uma cor escura. Esse é o padrão que foi definido aqui em cima. Se eu clicar aqui, ó, ele já muda, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Então, eu posso alternar. Ah, mas eu queria esse padrão, mas eu queria que aqui em cima fosse uma outra cor, não fosse esse. Beleza, então você seleciona aqui em cima, né? Você pode selecionar ou clicando aqui fora, ou clicando, né, na setinha, lá, ó. Tá vendo? E aí ele abre o menuzinho, ou então eu venho aqui, ó, sombreamento. E aqui eu seleciono a cor. Por exemplo, eu quero esse azulzinho aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Então ele já mudou esse. Ah, mas eu quero todos. Beleza, só você clicar, arrastar para selecionar todos, sombreamento, olha lá, ó. E ele já mudou toda a linha. Ou então clica aqui fora, ó. Você clicando aqui fora, ele seleciona a linha. Então eu quero selecionar aqui, quero mudar, eu posso acessar por aqui, ó. Este cara e este cara são a mesma pessoa, tá? Então eu vim aqui e acesso, ó, mudei. Eu posso estar fazendo então estas opções aí. E aqui eu posso estar modificando as linhas, né? Eu quero mudar a cor, por exemplo, aqui eu, sei lá. Então ele vai mudando, olha lá, ó. Tá vendo? Mudei aqui. Eu posso trocar borda por borda, olha lá, ó. Eu colocando aqui ele vai aparecendo lá, ó. Ou eu posso alterar aqui. Exemplo. Vamos pegar uma em branco que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Então nós temos essa daqui. Digamos que por um motivo qualquer eu quero remover essas linhas aqui, ó. Eu quero que fique o nosso texto. Então por motivo qualquer eu desejo que fique aqui apresentado o nosso texto, porém eu quero que essas linhas aqui, ó, saiam. Como é que eu vou estar fazendo? Eu posso, né, no caso, clicar na tabela, vir aqui em design e trabalhar aqui em bordas, ou o mais comum, já que nós estamos nessa tela aqui, é usar esse botãozinho aqui, ó, que ele vai fazer a mesma coisa do que lá. Então, por exemplo, eu seleciono aqui, ó, seleciono todas que eu desejo formatar, clico nesse cara e ele vai me mostrando opções, ó, do que eu quero fazer, tá? E ele vai mostrando lá embaixo, ó. Só que observe que ele está pegando aquele azulzinho que foi que eu peguei na configuração passada lá. Mas como a gente não quer, eu posso vir aqui, ó, bordas e sombreamentos. Ele vai vir aqui. Aí nós podemos vir aqui, ó, que ele vai abrir desse jeito aqui para vocês. Aí vocês vão selecionar. Aí vocês vai abrir assim, ó. Aí vocês vão selecionar aqui o tipo da borda que vocês querem. Observe, tem vários padrões. Aqui vocês selecionam a cor que vocês desejam. E aqui a espessura, mais grosso, mais fino. Então você define. E aqui você define aonde. No caso, sempre vai deixar a tabela. Por exemplo, eu quero remover, só para vocês entenderem, essas do meio aqui, ó. E eu quero manter as de cima e as verticais aqui, ó. Só quero essas duas horizontais. Como que eu faço?
Aqui eu tenho um desenho simulando aqui lá. Então, só para vocês entenderem, essa linha se refere à de cima, essa linha se refere à última, essa linha do meio se refere a todas as linhas que está entre a de cima e a de baixo. Então, se eu tiver aqui 20, 30 linhas, essa linha representa essas 20, 30 linhas. Elas não são a mesma linha. Então, não vai aparecer uma para cada. Ela vai aparecer, então, todas estão selecionadas, as do meio são essas, e essas aqui, a ideia é a mesma. Então, essa daqui são essa e essa linha é essa, e esta linha é essa. Aí, por exemplo, como eu mencionei que eu desejo sumir com essas aqui, ó, eu clico aqui. Observe que o desenho lá ele vai sumir, ó. Olha lá, ó, ela sumiu. Se eu clicar agora em OK, observem aqui que ela vai sair de lá. Olha lá, tá vendo? Ah, mas então deixou de ter a linha? Não, tem a linha, simplesmente ela não está visível, mas continua tendo a linha. Olha lá, ó. Tendo a linha. Se eu criar uma nova tabela, uma nova linha... Opa, apertei o botão errado. Então, se eu pressionar lá ó, novamente, olha lá, ó, ela vai estar lá aparecendo bonitinho, tá? Eu quero, por um motivo qualquer, voltar essa primeira aqui, ó. Então, eu seleciono essa primeira linha, venho nesse cara. Como eu tenho uma única linha, se eu quiser, eu posso trabalhar nessas opções aqui, ó. Que ela já me resolve. Eu poderia clicar, por exemplo, bordas externas, olha lá, ó, que ela já me resolve, já me coloca. Só que vamos voltar lá no nosso desenho. Eu quero voltar só aquela. Então, vem aqui, ó, bordas de sombreamento. Observem que nesse desenho eu tenho selecionado agora somente essa primeira linha aqui, ó. É o que eu tenho selecionado. Eu desejo colocar, trabalhar com ela, colocar aqui embaixo uma. E aqui o desenho agora, que está aqui em cima, é referente apenas à nossa seleção, que é essa seleção aqui. Essas outras aqui não fazem parte mais desse desenho. E nesta seleção que foi feita aqui, observem que também apareceu aqui 100, ó. Por quê? Porque ela é a de baixo nesse desenho. E se eu quero colocar ela, eu clico aqui. Ah, mas eu quero colocar ela, mas eu gostaria de colocar ela tipo aquelas tabelas contábeis, que é esse desenho aqui, ó. Né? Essa aqui assim, ó, mais grossa, com mais fina, tá vendo? Então eu quero colocar esse aqui, por exemplo. Como é que eu faço? Você vai selecionar aqui o modelo que você quer, qualquer um desses, tá? Pode ser qualquer um desses aqui, não importa qual seja. Então, digamos que eu desejo essa daqui. Assim que você clicou aqui, você vem aonde você deseja. No nosso exemplo, eu desejo que apareça aqui, ó, que é representado por esse desenho, e eu clico nele. Observe ó, que agora ele inseriu esse cara aqui. Se eu clicar aqui, ele vai inserir também, olha lá, ó, tá vendo? Só que como eu não quero, então eu volto aqui e clico aqui, ele volta. Aí eu vou lá e dou um OK, olha lá, ó. Ele inseriu então a nossa tabela agora nesse novo formato aí. Toda vez que eu desejar então trabalhar aí com tabela, quero fazer alterações nessas linhas das tabelas, é assim que eu faço. Seleciono a linha em questão ou a coluna em questão. Por exemplo, eu desejo retirar essa linha aqui, ó, de todos aqui. Então eu seleciono toda a coluna nesse exemplo, já não é a linha, é a coluna, porque eu quero remover esse cara aqui. Vou lá novamente, bordas e sombreamentos, para abrir esse menuzinho. E neste aqui agora, observe ó, que essa nossa linha que acabamos de inserir, ó, ele aparece no nosso desenho aqui em cima. O que eu quero remover é esse, eu quero que ele saia. Então, é só eu pegar. Observe que aqui não tem no meio. Ó. Por que não tem no meio? Porque nós excluímos. Se eu clicar aqui agora, ele vai... Deixa eu voltar aqui em cima. Então, se nós clicarmos aqui no meio, olha lá, ó. Se eu der um OK aqui agora, vai aparecer a linha aqui. Como a gente não deseja, eu quero só remover essa linha, ó, só clicar nela. Você pode tanto clicar aqui, pessoal, como você pode clicar aqui, ó. Tá? Eu já tenho um hábito, já clico direto no desenho, mas você pode clicar aqui, ó.
que aqui ele representa cada um. Eu quero colocar um risco assim, ó, tracejado, ó lá, ó. Ele vai colocar linha por linha um risco, ó. Então eu quero remover esse daqui, aí eu vou lá, dou um OK, tá lá, ó, removeu essa linha aqui. Ah, eu queria remover as duas, mesma coisa. Se você deseja remover as duas, então era só ter clicado nesse cara aqui, ó. Então, que ele estava assim, né, no início. Então você vem, clica aqui, dá OK, tá lá, ó. Sumiu apenas aquelas duas lá. Você pode fazer a alteração do jeito que você quiser. Tabela é muito simples trabalhar aqui no Word e no Excel. Muito fácil. PowerPoint é exatamente igual, tá? Não tem diferença não. O recurso é igual para os três aí. Pouquinha diferença de um para o outro, mas é muito parecido. Então, design, ele cuida aqui da aparência. Layout é o tamanho dessas células aqui. Então, quando nós estamos trabalhando aí com dentro dessa tabela, quando eu quero trabalhar com, por exemplo, que nem aqui a altura, ó, ele está com 0,48 centímetros. Ah, eu quero que ele fique cada uma com 1 centímetro. Então você simplesmente vem aqui, ó lá, tá vendo? Ele vai aumentando para 1 centímetro. Lembrando que ele aumentou aqui, estava selecionada. Se eu desejo alterar todas, então obrigatoriamente eu tenho que selecionar todas. E aí aqui a gente vai trabalhando, ó lá, ó. Quero 1 centímetro. Aqui está com 5 centímetros. Ah, não, mas é muito grande. Eu quero só com 3. Beleza, então você vai diminuindo, ó. Observe que ele diminuiu só esse daqui. Ele não diminuiu o de cima. Obviamente que aqui ficou bagunçado, tal, mas isso daí é o de menos. Depois a gente pode arrumar. Ou então, um recurso legal, que nem aquele está aqui, o ajuste automático, ele deixa todo mundo do mesmo tamanho, tá? Com base no texto, essas coisas aí. Então tá lá, ó. Eu cliquei aqui, ó, ajuste automático, autoajuste de conteúdo. Observe que a minha tabelinha era assim, olha o tamanho que ela era. Ela era desse tamanho e ficou desse tamanho, olha lá, ó. Por quê? Aquele botãozinho, o que que ele faz? Ele vê qual é o maior texto em cada coluna e ele adequa a coluna ao tamanho daquele maior texto. Neste exemplo dessa coluna é esse cara, observe que essa linha morre nela. Esse aqui, ó, você colocando dá para ver, ó, tá vendo? E aí ele se organiza com base aí. Para que que ele aparece aqui? Isso aqui é para a gente estar, ó lá, tem um sinalzinho de mais, ó. Você clicou, ele inseriu uma nova coluna, ó. Aí você clica aqui, arrasta e aí você pode inserir novos dados aí nessas colunas, ó. Então, para inserir, você clica aqui em cima do mais, ele vai acrescentar uma coluna aqui. As versões mais antigas, você tem que selecionar, aí você vai clicar botão direito, aí você vai ter que aqui inserir coluna. Cara, é muito chato. Nas versões mais novas, tem esse botãozinho tanto aqui como aqui, ó. Posso querer colocar uma linha entre esses dois, ó. Então ele simplesmente coloca. Daí, lembrando que se eu coloco aqui, ele pega a configuração aqui, ó, que desse cara em cima tá esse. Então ele vai manter isso aí. Só que digamos, ah não, mas eu não quero. Beleza, vocês já viram como é que arruma. Seleciona toda essa linha. Aí vocês vêm aqui, aqui, como vocês querem colocar essa outra, só clicar aqui, dar um OK. Ou no caso aqui é 100, né? Que a gente tá trabalhando 100. Então, é só vir aqui, vem aqui, novamente, OK, tá lá, ó. E aí agora eu posso inserir os meus novos textos aí. Muito fácil, simples. Aqui é pra gente aumentar a tabela, ó, tá vendo? Então ele vai aumentando na proporção. Então isso daí fica a critério. E aí é isso que trabalha, assim, um básico em cima de tabelas, é isso daí. Aqui é o texto, por exemplo, só para vocês entenderem, vamos colocar um espaço maior aqui, ó. Então, digamos que nós temos esses botões aqui, ó, esses 9 botões. Observe que o espaço aqui é extremamente grande, de cima até embaixo no texto, tal, que eu poderia ter aqui, né, mais coisa escrita, só para ficar mais fácil de visualizar. Aí, no que eu estou aqui, eu posso selecionar esse primeiro botão, que é o padrão de todos,
ele está aqui, ó. Isso daqui é igual aquele layout que nós vimos lá de como que o texto vai ficar o justificado, alinhado à esquerda e tal. Nesses alinhamentos, por padrão, é isso, alinhar a parte superior esquerda, que é o que aconteceu aqui, ó. Todo mundo está alinhado superior esquerdo. Aqui, ó, ele centraliza e aqui ao outro lado. O que é esses outros botões aqui? Que esses aqui é igual o do texto lá. Esse daqui, ele vai colocar no meio da célula, que isso aqui é chamado de célula, tá? Cada quadradinho desse aqui. Então aqui, ó lá o que ele faz, ó. Ele coloca lá no meio. Aqui, ele coloca no meio, mas no canto esquerdo. Aqui no meio, canto direito. Aqui na parte inferior, ó. E aí você pode, então, inserir aqui com base na forma como você deseja estar trabalhando aí, ó. Então, esses botõezinhos é para isso daí. Direção do texto é para me modificar se eu quero ele escrito assim ou assim, que às vezes eu tenho necessidade de mudar a direção de horizontal para vertical. É nesse cara, ó lá, ó, tá vendo, ó? Aí você rotaciona, ó. Cada vez que você clica, ele muda a direção, para baixo, para cima, normal. Então, é esse cara, é para isso daí. O classificar, você já sabe, que é quando eu quero colocar por ordem alfabética aqui, ó, que nem aqui eu tenho 4 colunas, ó. Na hora que você aperta classificar, ele pergunta. Classificar por, ele pergunta aqui, no caso, por qual coluna, ó. Se eu quero aquela primeira, observe que está escrito nela, e o que está nas demais, ó lá, ó. Coluna 1, coluna 2, por qual coluna eu desejo classificar. Se for a primeira, então eu deixo aqui. Daí aqui ele vai me mostrar texto, se tivesse números, ele iria me mostrar aqui, ó, número ou data, exatamente igual. Aí eu pressiono aqui, ele remove não, ele ordena a linha, tá? Então se eu falei para ele levar em consideração a primeira coluna, obrigatoriamente ele vai pegar então essa coluna aqui, que eu acho que é a próxima, a primeira, e ele vai levar toda ela para cima. Ele não vai levar só essa e depois fazer nessa, não, ele leva a coluna inteira. Vai lá, ó, coloquei e ele faz a alteração. Por que que ele jogou aqui para baixo? Porque esse cara estava aqui em cima com essa configuração, aí ele joga a configuração. Mas vocês já viram como é que faz as mudanças, aí é só readequar aí a configuração da sua tabela. Tá? Então, classificar é isso daí. Aí nós temos aqui o desenhar tabela, é quando você quer trabalhar. Se você observar, tem alguns documentos que às vezes você pega dentro de uma empresa, um romaneio, por exemplo, dentro da indústria, ela não é uma tabelinha assim simétrica, bonitinha, tudo do mesmo tamanho. Então eu tenho várias colunas e células de tamanhos diferentes. Eu tenho às vezes uma aqui que é grandona, outra é pequenininha, uma mais larga, outra menor, tem uma gigantona, ou seja, ela vai estar trabalhando de vários formatos. Aí como é que eu faço? Eu posso usar esse aqui, ó, desenhar tabela. O que o desenhar tabela faz? Fazer aqui embaixo, ó, você simplesmente clica e faz o tamanho da sua célula. Ó, eu quero essa célula desse tamanho, eu quero uma outra desse tamanhozinho, eu quero uma outra desse tamanhozinho, quero uma outra maior. Aí aqui embaixo eu quero uma desse tamanho aqui, ó lá, tá vendo? Ó? Eu quero uma outra que termina junto com essa aqui, eu quero uma outra que termina aqui, e aí você vai trabalhando, ó. Aí eu quero uma que vai fazer aqui, aí uma outra, opa. E aí você vai trabalhando, ó, do jeito que você deseja. Aí você fala, ah, beleza, mas aqui, ó, só para facilitar, digamos que ali eu vou deixar em branco, aí eu tenho uma outra que ela vai até aqui. Então tem aqui. Então aí vai trabalhando aí da forma como vocês desejarem aí. Aí, por exemplo, ah, mas aqui ficou muito grossa, eu queria ela mais fina, tal. Como é que nós fazemos? Aí nós entramos nesses caras aqui, ó. Tá? Então deixa eu desmarcar a opção, pressiono o ESC do teclado, ele mudou o lapisinho lá, ó, pro nosso cursor. Aí agora, esse cara aqui, por exemplo, ele não é grandão, ele é pequenininho. Como é que eu faço? Não tem como eu clicar e arrastar ali, ó, tá vendo?
Então o que que eu faço? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso vir dividir celas ou usar esse recurso. No nosso caso, nós vamos dividir a cela, tá? Aí ele pergunta em quantas colunas ou linhas. No caso, eu não quero em coluna, eu quero em linhas. Eu quero dividir aqui, por exemplo, em 2 linhas e uma coluna só. Olha lá, ó. Então agora ele dividiu em 2. Aí agora eu não quero esse cara aqui. Como é que eu faço para remover ele? Eu venho aqui no borracha, ó, tá vendo? Virou uma borrachinha e eu clico em cima onde eu não desejo. Então você clicou, olha lá, ó, sumiu. Ah, mas ficou pontilhado. Sim, que ele está mostrando, né, que aqui era uma célula, mas agora se eu for imprimir, não vai aparecer esse cara aqui, ó. Se eu mandar imprimir, tá lá, ó. Tá vendo, ó? Ele não vai imprimir. Aqui tem uma representação da nossa impressão, tá? Então ele não vai imprimir. Ó lá, ó, sumiu. E aí agora nós trabalhamos aqui com ele lá em cima lá. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, ó. Digamos que aqui eu quero dividir, eu quero mudar ele, por exemplo. Então você vai sempre fazendo dividir célula, dividir tabela. Dividir tabela é quando eu tenho uma tabela muito grande e aí eu falo assim, ah não, eu quero dividir ela em 2. Então você seleciona num ponto, aí obviamente que o melhor é quando ela está assim. Aí você vem aqui, aí você coloca, ó, dividir tabela. Observe que eu estou aqui no Z. Colocou aqui, ó lá, virou 2 tabelas agora. Então isso aqui é uma tabela, esse aqui é outra tabela. Eu consigo até arrastar ele, ó. Tá vendo, ó? Então você arrasta ele para onde você quiser. Que agora é uma tabela independente da outra. Então, desenhar é para fazer assim, totalmente diferente. Borracha é para apagar um campo que você não quer. Ah, não quero esse aqui. Então é só você marcar, ó, e ela some. Ela ficou cinzinha assim, mas a hora que você sair da borracha, ó lá, ele some. Tá vendo? Então, ele simplesmente desaparece dali. Só fica cinzinho enquanto tiver com a borracha. Ah, mas a célula ainda está. Observe, ó. Tá vendo que a célula ainda está aqui? Aí você pode vir aqui e clicar aqui, ó, excluir. Aí ele pergunta, o que você quer excluir? A célula. Aí pergunta tal aqui, você dá um OK, pronto. Não existe mais a célula. Você poderia fazer a mesma coisa aqui, ó. Né, se você tivesse aqui e tal, excluir célula, daí apagaria lá antes, né, ó, para não dar erro. Porque olha o que aconteceu. Que como eu não removi lá, ele simplesmente ele pegou e cortou a outra que estava aqui e jogou para cá, porque eu mandei ele simplesmente jogar. Então tem que tomar cuidado com isso daí. Tabelas é bem simples, não tem muito segredo. Aqui, ó, nós vimos altura, comprimento. Aqui é para inserir, só que inserir nós vimos que é muito mais fácil pelos botõezinhos aqui. Então, simples e fácil. Aí vamos entrar aqui em imagem. Imagem é quando eu tenho a necessidade de inserir aí uma... Vou pegar uma página nova aqui. Quando eu tenho a necessidade, então, de estar trabalhando com figuras aí. No que eu clico nesse botão, ele vai me abrir esse menuzinho. Este dispositivo ou imagem online. Esse dispositivo é o que está armazenado na sua máquina. Se você tiver uma imagem que você deseja, é só clicar nesse cara. E imagens online, no que você clica em cima dele aqui bonitinho, ele vai abrir aqui um site bonitinho. Aí nós temos aqui, ó, algumas opções que você pode estar selecionando. Por exemplo, sei lá, vamos pegar uma qualquer aí, vamos pegar dinheiro, que é muito bom. Aí aqui vai mostrar algumas imagens relativas a dinheiro, famoso barão. Aí aqui nós temos aí, ó, conforme você vai baixando, ó, ele vai procurando novas imagens, ó, até você achar a que você deseja. Tá? Ou então, se eu não achei nenhuma, sei lá, eu quero uma que eu não vi aqui. Ah, eu quero uma foto da nota de R$ 200. Então você vem aqui, escreve aqui, ó. Vamos ver se ele acha. Aí você vai colocar ali, dá o Enter, aí tá aqui, ó. E ele vai procurar. Vixe, nossa Maria. Aí você vem aqui, ó, e vai procurando a nota. Incrível, só apareceu aquela. Mas beleza. Aí você clica em cima dela, clica aqui, ó,
inserir, e ele automaticamente faz um download. Lembrando, ó, tá vendo, ó? Ele veio novamente com aquela informação que eu mencionei lá. Esta foto é de autor desconhecido, está licenciado tal. Por que desconhecido? Porque o cara lá de onde tirou esse site, tirou essa informação, não tinha lá os direitos autorais. Aí vem novamente daquele site, Common Chronology. Aí aqui o by é um padrão de compartilhamento, SA é outro, é igual nós já mencionamos, só clicar em cima, ele vai abrir aquele site do Commons, que ele abriu aqui na outra máquina. Aí ele vai abrir aqui, ó, e aí é só você ver novamente lá o que significa um, o que significa outro. O site está lento, mas não importa, vocês viram na aula passada como é que funciona isso daí. Tá demorando, não vamos esperar não, tá? Aí coloca os direitos autorais aí a quem deve e aí é só trabalhar, tá? Então, temos aí a inserção de uma imagem. Você não precisa mais, antes você tinha as versões mais antigas, você tinha que ir lá no seu browser, baixar a foto que você queria e depois vir aqui e colocar aqui. Antes não vinha este dispositivo, vinha aqui do arquivo, que nem está escrito lá embaixo, ó. Aí aqui está escrito do arquivo e você selecionava, mas agora é só fazer isso aqui, ó. Então é só escrever lá, é só escrever lá a informação que você deseja e ele vai procurar na internet alguma informação referente àquilo lá, tá? Não achou nenhuma foto do campo, mas tá a logo aí. Esse é do hospital velho. Mas aí ele vai trabalhando aí, tá? Então é só escrevendo aqui. Aí se porventura você não achar, aí você procura lá no outro. Bem, poderia ser assim mesmo. Aí aqui, pessoal, de onde que ele procurou? Ele usou o Bing. O Bing é o concorrente do Google, só que da Microsoft, tá? Então, obviamente que eu não indico muito o uso desse. Não gosto muito dele, que ele não é muito legal. Mas, aí, ó, agora desmarquei aqui, que esse aqui é o que tem liberação, que você pode. Então, desmarquei ele, aí ele abriu várias fotos aí, ó, dos campos. Obviamente, só essa que é de barra, as outras nenhuma. Ah, essa aqui também é. As outras nenhuma é, mas não importa. Aí você vai filtrando o seu texto aí conforme a sua necessidade aí, tá? Isso é campo de Cáceres, eu acho. Mas não importa. Ok? Escreveu aqui em cima, ele simplesmente vai e aparece lá a informação que você deseja lá. Então eu preciso de uma bicicleta, por exemplo. Você coloca lá, ele vai aparecer alguns modelos com base no que você colocou, clicou em cima, inserir, automaticamente ele joga. Observe que agora não apareceu escrito aqui embaixo. Por que que não apareceu escrita aquela informação lá embaixo de direitos autorais? Porque na hora que eu vim aqui, ó, eu desmarquei a opção. Deixa eu colocar aqui de novo. Tá vendo aqui, ó? Então essa daqui é só as que podem ser liberadas com direitos autorais lá, sem problema nenhum para quem está fazendo lá o seu compartilhamento da foto. Então essas aqui, ó, todas elas teoricamente podem ser compartilhadas com as suas ressalvas. E quando eu desmarco, ele procura qualquer foto da internet. Aí você assume o BO. Ou seja, se tiver algum direito autoral, é você que vai responder por esse daí, ó. Tanto é que ele nem jogou, ó. Tá vendo? Aí tem uma bicicleta, que essas aqui são bicicletas, né, de se andar em areia, né, principalmente praia, esses lugares não tem muito areião, por isso tem esse pneu mais largo aí. Então, inserir muito fácil. Observem que quando você insere uma imagem, ele abriu o menuzinho aqui, ó, formatar, ó. Tá vendo? Clique em cima, abre. Esse formatar é para trabalhar com a imagem. O Word é muito bom para trabalhar com imagens. Ele realmente se destaca, porque ele tem muitas funções que você às vezes nem precisa de um
de um editor gráfico para estar manipulando. Por exemplo, você pode mudar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, correções, que é para você clarear ou escurecer, ó. Então ele tem vários exemplos aqui. Aí você só clica em cima, deixa mais claro ou mais escuro, ó, tá vendo? Então ele era assim, ó lá, ó. Era assim, ficou assim. Vamos pegar uma imagem só para vocês, vamos voltar lá nas bicicletas só para vocês ver como que esse aplicativo é muito bom. Vamos pegar um avião. Vamos, deixa eu ver um aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Só para vocês entenderem. Ah, não, vamos pegar o jato. Então nós temos aqui, ó. Ah, pegou os dois, mas beleza. Digamos, pessoal, que eu deseje só o avião. Eu não quero esse fundo aqui, ó. Eu não preciso jogar, por exemplo, no Photoshop da vida ou qualquer outro aplicativo para remover esse fundo. Eu posso fazer isso aqui diretamente aqui no, no Word. Então eu venho aqui em formatar, tá? Ele abriu dois por causa das duas imagens. Aí eu posso clicar aqui em cima, ó, tá vendo? Ó, remover plano de fundo. Aí você clicou, observe que ele ficou rosa. Aqui tem um BOzinho. Que aqui é o seguinte, ó, aonde está rosa é onde ele vai apagar e aonde está sem ser o rosa é o que ele vai manter. Só que observe que ele cortou o bico, porque ele não conseguiu reconhecer. Não tem problema, ó, que ele abriu esse menuzinho pra gente. Marcar área para manter, marcar área para remover. Olha que legal. Então vem aqui, ó, esse bico aqui eu quero manter, então marcar área. E aí eu venho aqui, ó, e clico, ó. Tá vendo, ó? Você pode desenhar, ó. Ó, isso aqui eu quero manter. Ó lá, ó, ele vai reconhecendo. Ou só clique em cima, ó, ele vai reconhecendo. Opa, isso aqui eu quero manter também, ó. Você vem aqui, ó lá, ó. Tá vendo que legal? Aqui, ó. Eu quero manter também. Ó lá, ó. Aqui eu quero manter. Aqui eu quero manter. Eu acho que já manteve tudo. Então, tal. Se eu tivesse alguma parte que eu quisesse remover, por exemplo, que ele apareceu aqui da parte azul, só que ele é tão bom que é difícil ele não reconhecer, tá? É muito bom esse recurso aqui do Word. E aí você tá belezinha? Tá. Senão eu só clicaria aqui, tá? Aí eu marcaria aqui. Só que no nosso caso, não vou marcar porque tá certinho. Aí eu clico aqui, ó. Manter alterações. Vá lá. Tá lá, ó. Somente o avião. E agora eu posso estar trabalhando com ele dentro aí do meu documento. Somente o avião. Excluir, por exemplo, todo o fundo. Que vai ser exatamente igual aqui, ó. Digamos que eu tenho esses dois jatos, eu quero somente esse cara aqui, ó. Mesma coisa. Clico na foto, abriu aqui, ó, desenho, imagem. Que imagem, pessoal, é a imagem como um todo. Se eu quisesse trabalhar ela, por exemplo, quero colocar uma, só para você entender. Deixa eu diminuir o tamanho, tá muito grande. Ó, imagem é ela como um todo. Ferramenta de imagem. Eu quero colocar um efeito 3D, por exemplo. Olha lá, sombras, tá vendo? Ó, como se fosse uma foto. Ó. Então ele vai ficar sombreado. Eu quero colocar, por exemplo, tem vários efeitos. Ó. Conforme você vai andando aqui, vamos apagar esse textinho aqui, que isso aqui está atrapalhando. Olha lá. Ó. Então, olha lá, ó, eu tenho, conforme você vai colocando, olha lá, ele vai mostrando, ó, e eu tenho vários, ó, tá vendo, ó, é só colocar em cima e ele tem vários recursos, e você pode modificar esses recursos, tá, olha que legal os recursos 3D dele, ó, então ele muda a perspectiva, eu gosto muito desses efeitos aqui 3D dele, que ele dá um perfil parecendo, ó, que nem você coloca, por exemplo, esse daqui, ó. Ele realmente parece que tá lá como se estivesse numa madeira, num azulejo, não sei. Eu gosto bastante desses recursos. Então, se tiver interesse, é só clicar, tá lá, e aí você pode ir modificando, né? Isso daqui ainda do jeito que está aqui, você ainda pode fazer novas mudanças. Ou então, por exemplo, eu queria assim, mas eu queria que ele fosse mais deitado. Então, quando você está selecionando aqui o recurso, por exemplo, esse aqui, ó,
Aí você pode... Oh, caramba. Aí você clica em cima dele, pode aqui formatar imagem, e aí você pode ir modificando aqui, ó. Tá vendo, ó? O jeito que você quer, ó. Que nem você vai aumentando, vai diminuindo, você vai mudando o padrão aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo, ó? Coloquei aqui um negocinho. Você pode colocar um superior, inferior, que nem aqui ele tá o inferior, ó. Se eu colocar... Então você vai mudando a profundidade, ó lá, ó. Tá vendo, ó? Tô aumentando lá embaixo, ó. Ó lá, ó. Então ele tá fazendo tipo, tá parecendo meio que um mármore agora. Aí você vai mudando, aqui você muda o material, ó, vidro, sei lá, cara. Você vai fazendo do jeito que vocês quiserem aí. Tem muitas opções. Rotação 3D, ó, que vocês podem mudar o eixo, tá vendo, ó? As versões mais antigas não tem essas opções, tá, pessoal? Bem lembrado. Ó que legal. Isso aqui, ó, você faz muita coisa que você faria no PowerPoint, ou PowerPoint não, desculpa, no CorelDRAW ou Photoshop, você faz tudo aqui, cara. É muito bom essa, ó, perspectiva. Então esses aqui é muito mais fácil de se trabalhar do que se trabalhar com aquelas outras ferramentas lá, que elas são mais difíceis, mais complexas. Aqui é muito fácil. Olha que legal que ficou. E aí você vai mudando, tá? Então fica a critério, que vai ser ruim para a gente acessar. Então aqui, ó, eu posso colocar filtros, por exemplo, quero colocar aqui, ó, preto e branco, ó lá, ó, tá vendo? Então você pode colocar em Boss, cara, tem muito filtro, ó lá, ó, em Pixel, é muito legal, tá? Tem muito recurso. Lembrando, nem todos esses recursos tem nas versões antigas, 2016 para frente tem. 2010 tem, mas não fica tão bom igual esse daqui. Olha lá, se eu quero desfocar, cara, é muito bom, tá? Então, vamos voltar aqui na imagem, novamente normal. Vamos tirar esse fundo, beleza? Vamos tirar esse cara aqui que não me interessa. Ah, tá, ele ainda tá com fundo, isso. Então aqui, ó, eu quero, que nem eu estava mencionando, então eu tenho esses dois aviões aqui. Eu quero, por exemplo, eu quero manter esse daqui. Então, novamente, formatar, remover plano de fundo. Olha lá, ó, ele selecionou tudo. Isso aqui vai ficar legal para a gente trabalhar. E aí, o que, que nós vamos fazer? Ó? Eu quero um monte de coisa, eu quero tirar. Ó. Então, você só vai riscando. Ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá. Ó. E agora eu quero manter isso aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para ficar fácil a visualização. Nossa, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É só ir marcando, ó. Ele vai reconhecendo certinho os contornos, com base na sua marcação. Eu acho que eu marquei tudo, falta só um pedacinho aqui. Olha lá, ó. E agora, se eu clicar aqui, ele automaticamente ficou só aquele cara lá, ó. E aí nós podemos fazer, por exemplo, quer ver? Deixa eu, vamos fazer uma ideia maluca aqui. Vamos ver se eu acho. Vamos ver uma imagem que dá para fazer o que eu estou pensando. Eu acho que essa aqui dá. Olha lá, pessoal, ó. Ou seja, nós podemos fazer montagens. Deixa eu remover isso aqui que também está atrapalhando. Então, ó, observem. Nós conseguimos fazer montagens. Conseguimos fazer montagens aqui dentro do Word, ó. Não precisamos, por exemplo,
precisamos de uma ferramenta gráfica poderosa para fazer pequenas montagens. Nós mesmos conseguimos fazer aqui. Então você consegue, por exemplo, sei lá, pegar uma foto sua, trabalhar ela e colocar em um determinado fundo. Cara, você faz o que você quiser. É muito bom esse recurso a partir do 2010 para frente. Este recurso aqui de remover plano de fundo, ele começou a ficar muito bom. Então, fica aí a dica, ó. Vocês podem fazer pequenas montagens fácil, 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 fácil. Aí nós temos aqui, ó, efeitos artísticos, que isso aqui também é legal, que é pra gente colocar efeito, ó, na imagem, ó, tá vendo? Só de colocar em cima ela já mostra lá, ó. Aí é só ir trabalhando, ó. Só ir passando em cima. E aí você pode vir aqui que ele vai abrir o menuzinho aqui e você vai fazendo aquelas alterações de efeito igual eu fiz no 3D. Aí nós temos aqui também um negócio legal, por exemplo, digamos que nós estamos fazendo um determinado trabalho e eu preciso, por exemplo, esse avião aqui, mas em outra cor. Você vem aqui, ó, no cor, ó lá, ó, você muda a cor que você quiser. Digamos que eu quero ele nesse fundo, ó lá, ó. Tá vendo? Ó, ele ficou amarelo. Ah, não, mas eu preciso dele na cor azul. Não, aquele primeiro é igual. Olha lá, ó, ele fica na cor que você quiser, qualquer imagem. Ó, laranja. Então ele modifica, que esse daqui ele faz uma compensação, que chama. Então ele pega na tabela de bitmap, lá de cores, dentro do seu RGB, e ele faz a compensação daquela cor jogando dentro da proporção do verde, por exemplo, do azul. Então tem todas as cores. E você pode vir aqui, ó, mais variações, e você define a cor aqui, ó, por exemplo, o roxo. Cara, é muito bom esse recurso quando você tem que fazer um trabalho e aí você precisa de um determinado objeto de uma cor, você não está achando, não tem problema, você achou um objeto igual, formatar, cor, vem aqui, seleciona a cor que você deseja, aqui o transparente, que é para você deixar, né, deixar ele transparente uma determinada parte, assim vai indo. E aqui aconteceu uma coisa que é normal acontecer, ó. Tá vendo que ele perdeu a configuração? Então isso aqui é um dos pequenos defeitos que tem esse recurso. Às vezes ele perde a configuração, ó. Aí você tem que voltar aqui no remover plano de novo e marcar novamente, ó, aquela parte. Mas isso acontece uma outra vez. Por que que aconteceu? Porque você fica arrastando um canto para o outro, jogando efeito, aí às vezes ele perde, ó, mas já voltou. Tá? Então, muito fácil, simples, os efeitos. Esse aqui é para você colocar borda na imagem, se você tiver interesse. Olha lá, tá vendo o aviãozinho? Ficou lá. Efeitos da imagem, que é colocar o 3D, o bezel é aquele negócio do ângulo lá, ó. Tá? Só que obviamente que aquela imagem você não vai conseguir enxergar, que não vai mudar. O ideal é que seja quadrado, rotação 3D. Isso aqui a gente usa muito quando tem interesse da negócio de perspectiva, então você usa esse cara aqui. E por aí vai indo. Vamos para o próximo, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Aí nós temos aqui, ó, inserir forma, que é quando a gente quer colocar esses gráficos básicos. Isso aqui tem desde as primeiras versões do Word, quando eu quero colocar em uma linha, quero colocar em um quadrado, um triângulo, sei lá, símbolo simples, que isso aí é muito básico. Ícone só tem nessas versões mais novas, que é quando eu quero colocar um ícone, aqui é separado, ó, por tema. Quero colocar uma seta, então tem vários ícones aí que nós podemos estar colocando. Então, por exemplo, eu quero esse. Você clica aqui, inserir, e ele automaticamente joga aqui. Pessoal, um detalhe aqui que eu fiz aqui, vocês às vezes não sabem o que é o seguinte, ó, eu quero arrastar, ele não vem, ó, tá vendo? Então é uma imagem, só que ele não arrasta. Por quê? Para o Word, essa imagem ele está sendo como um texto. O Word encara isso aqui como texto. O que que acontece? Para mim transformar isso daqui, desvincular do texto, eu tenho que clicar nesse cara que aparece, olha lá, opções de layout, ou eu posso vir direto aqui também, mas eu sempre faço por aqui. Opções de layout. Aí no que você clica, ele abre esse menuzinho. As versões 2010 para trás, aqui é um cachorrinho, não é esse arco. Eu não sei porque que é aquele cachorrinho, mas é desde a primeira versão. 2016 para frente, ou foi 2010 para frente, não me recordo, ele colocou isso aqui, ó. Então,
Quem tem o mais antigo é um cachorrinho, parece um cachorrinho. E as versões mais novas colocou esse arco, mudou o desenho, mas é a mesma coisa. Isso daqui, ó, é o texto com disposição, o texto em relação à imagem. Como ele está aqui ó, alinhado com o texto, que é o padrão do Word, para ele é como se fosse uma letra. Não é, por exemplo, essa imagem que eu coloquei. Para desvincular do texto, a gente seleciona esses caras. Esse daqui, ele vai colocar o texto em volta, igual é em jornal, revista. Aqui ele vai colocar encostado. A gente já vai fazer um exemplinho. E aqui ele tem vários. O que eu sempre utilizo, por exemplo, é esse aqui, ó, em frente ao texto, porque no que eu clico, observem que agora ó, eu arrasto ele. Por isso que eu tive que fazer isso nos dois aviões aqui, ó, senão eu não conseguiria arrastar ele aqui para cima sem trabalhar, ó, tá? Então agora ó, eu arrasto ele. Vamos ver aqueles outros efeitos em relação a esse cara aqui. Ó. Vamos colocar aqui um texto qualquer. Então vamos colocar um texto aqui um pouquinho grande. Então eu tenho um texto. Observe, ó, estou naquela opção em cima do texto, né? Então, ó lá, eu arrasto, ó. Se eu mandar imprimir, ele vai imprimir desse jeito. Vamos ver as outras opções. Vamos pegar essa primeira que é o quadrado que eu mencionei. Ó lá, ó. Então ele pega, ele coloca o texto para ficar mais melhor a visualização. Aí, ó. Então ele coloca, vamos pôr essa outra linha junto. Ó lá, ó. Ele gera um quadrado em volta da imagem e coloca todo o texto justificado, isso daí, ó, igual é nas revistas. Então esse primeiro é isso daí. O segundo, que é o mais legal, é isso aqui, ó lá, ó. O texto agora ficou no formato do desenho. Então, com base no formato que você tem do desenho aqui, é a forma como ele vai ficar aqui em volta. Aí nós temos esse outro cara aqui, ó, através. Esse daqui é o que vocês vão usar no TCC, é esse que utiliza para a imagem, tá? Esse aqui, ó, superior e inferior, que ele vai pegar todo o texto, ó, não vai deixar aparecer texto em volta. Vai ficar tudo para cima ou tudo para baixo, mas do lado nunca. No TCC, esse é o cara que vocês vão utilizar, isso é padrão, tá? Esse aqui, quando vocês querem colocar atrás do texto, ó lá, agora o texto está em cima dele, só que daí tem um BO, eu não consigo pegar mais ele. Tá vendo? Você não consegue mais selecionar ele aqui, ó. Tá vendo? Tem que ficar tentando, até com hora você consegue. E esse aqui em cima do texto. Aí você pode mudar a cor desse cara, né? Naquele, como ele é um gráfico, pessoal, porque ele tá lá, observe que aqui não tem aquela opção cor, tal, não sei o que. Por quê? Porque isso daqui é um gráfico vetorial para ele aqui. Então, preenchimento do gráfico, aí você pode mudar a cor dele, ó. Tá? Aí você pode mudar a cor dele, ó. Lá embaixo como é que ele ficaria, ó, o texto escrito por cima, ou então em cima, sei lá. Aí vocês vão dar aí o perfil que vocês desejam nesse texto aí, nessa figura. Aí se vocês vão aumentando a figura, ó lá, o texto vai se organizando, ó, tudo automático. Então, é para isso que tem esse botãozinho, olha, você clica em cima de uma imagem, que é para fazer essa pequena. Esse daqui é para você colocar um texto alternativo. Por padrão ele está esse inframável, que ele já pegou direto do Word, mas eu posso escrever. Isso daqui é porventura na hora que ele não aparecer, ele vai aparecer escrito isso daqui no lugar aqui do texto. Se der um erro qualquer na hora de baixar a imagem, sei lá. Então fica a critério. Eu particularmente não uso esse recurso. Então esse daqui é esse, ó. A posição do texto, quebra de texto automática. Então tá aqui. Ah, eu posso usar esse recurso aqui, que também ele está disponível aqui, ó, botão direito. Esse aqui é para você alterar aquele texto que nem nós mencionamos. Esse aqui é para mudar a foto, né, para essa imagem pegar e virar outro. Formato do gráfico, converter a forma. Aí nós podemos aqui, ó, um recurso legal, que é esse cara aqui, ó, editar pontos. Tá vendo que ele tá em volta, ó? Se você clicar nele, digamos que essa imagem aqui baixou da internet e ela não tá triângulo, ela tá quadrada aqui, porque a imagem lá, uma JPEG, ela vem quadrada, ela não vem em outro formato.
Então você vai clicar aqui, ó, você arrasta do jeito que você quiser, ó lá, e o texto vai se organizando com base nessa linha. Então essa linha vermelha aqui em volta é a margem do texto, ó. Então se a gente se aproxima aqui, o texto vai se aproximar, ó lá, se eu coloco, ó, tá vendo? Então nós organizamos o texto com base nesse recurso aqui, ó, editar ponto de exposição de texto. Avançar e recuar é se eu tenho mais de uma imagem, que é para colocar uma na frente da outra, tal. Agrupar é para juntar tudo como uma só. Aqui você altera a cor, olha lá os efeitos, ó, tá vendo? Então você altera. Ó. Então, se tiver a necessidade de alterar, é assim que você faz. Olha lá. E aí vai alterando conforme sua necessidade. O Word é muito bom para trabalhar com gráfico. Modelo 3D, isso aqui só na versão 2016 para frente que tem. Que esse cara aqui, por exemplo, modelo em estoque, você vai baixar da internet, olha lá. Ó. Então tem vários aqui, se você escolhe, por exemplo, sei lá, vamos pegar esse bichinho feio aqui. Então aqui, ó, tem vários modelinhos, você vai baixando, ele vai abrindo. Digamos que eu vou pegar, vamos pegar essa arara aqui, Canindé. Aí coloca aqui, ele vai baixar da internet, tem que estar conectado, senão não vai dar certo. E observe que ele abre esse ícone aqui, ó. Esse ícone é o seguinte, você clica em cima dele, ó, e você, ó, tá vendo, ó, rotaciona, ó, que ele é um polígono, é uma imagem, ó lá, ó. E aí você coloca no perfil que você quiser, ó, que ele é 3D mesmo. E aí você deixa aí com base no perfil que você tiver interesse, ó. Tá, tem umas imagens mais trabalhadas, outras menos trabalhadas. Essa aqui ficou. Então, inserir modelo 3D é isso daí. Então, tem vários, tá? Vamos pegar um qualquer aqui. Sei lá, vamos pegar... Ah, vamos pegar isso aqui mesmo. Olha lá, ó. Então, nós temos essa imagem. Olha lá, ó. Que legal, ó. E aí você deixa no ângulo que você quiser, ó. As versões mais antigas não tem, só essas mais novas que tem esse recurso. E aí você pode modificar, ó. Cara, você faz muita coisa. Então, no que você clica em cima dele, ele abre aqui o menuzinho formatar, ó. Aí você pode estar modificando aqui, aqui ele coloca alguns ângulos pré-definidos, ó. Você pode estar selecionando. Aqui é aquela ideia do texto, aqui é a posição com base no texto. Aqui eu coloquei em frente, mas eu poderia ter colocado aqui, ó, justo, ó. Opa. E aí a gente coloca o texto em volta, ó. Aí coloca o texto em volta. Se você achou que o texto ficou muito longe e tal, aí você pode fazer aquelas modificações, né? Editar pontos, ó. E aí a gente pode estar trabalhando com isso daí. E aí nós temos então esse recurso, ó. Aí nós temos o Smart Arts, aqui vocês vão utilizar muito dentro das indústrias, que é comum utilizar isso daqui na indústria, por exemplo, para você gerar organograma, gerar gráficos produtivos, setores, fazer evolução de processo. Cara, tem muita coisa. Por exemplo, aqui, ó, um ciclo de processo. Então eu posso colocar aqui, ó, seleciona aqui, aí ele vai mostrar, ó, desse primeiro faz isso, que vai para isso, vai para isso, ó lá, eu posso colocar aqui. Aí você pode selecionar, que nem aqui, ó. Esse processo pode startar para esse, para esse, para esse. Ou então esse produto pode ser utilizado para a produção disso, disso, disso e disso. Você pode colocar mais, ó. Por exemplo, você vai dar um OK, ele joga aqui, ó, aquela imagem, e aqui tem o texto, ó, tá vendo? No que eu coloco aqui, ó, vou chamar de P, tá? P1, P2, produto 1, por exemplo, olha lá, ó. Então, gera produto 2, que gera produto 3. Oh, caramba, apertei o botão errado.
Tá dando erro por quê? Então tá lá, P3, P4, por exemplo. E aqui eu coloco, vou chamar de insumo. Tá? Então tá lá, ó. Aí você gera o insumo, ele gera o produto 1, 2, 3, obviamente estaria definido, e você pode fazer as alterações, ó. Design e formatar, ó. Design você pode mudar aí, ó, a forma que é, ó, tá vendo, ó? Então tem muitos recursos. Jogou lá para a linha de baixo. Então você pode marcar, ó, aí ele vai dar o efeito, tá vendo? Você pode alterar as cores, ó. Ou você altera em grupo, ou você pode ir alterando um por um. Você seleciona o que você quer, simplesmente vai lá, formatar, preenchimento da forma. Ah, não gostei daquele cinza que não tem nada a ver com os outros, quero verde. Beleza, tá lá, ó. Você pode trocar a letra, pode trocar o conteúdo. Cara, você pode fazer o que você quiser. Pode inserir novos, né? Que nem você vem ali, ó lá, eu dei o Enter, tá vendo? Aí eu coloco lá, ó, P5, dou Enter novamente, ó lá, ele só vai inserindo, ó lá, ó. Ele vai se organizando, tá vendo? Então, fácil, simples, sem segredo algum. Então, esse inserir Smart Art dentro da indústria é muito bom. Olha o tanto de modelo que tem. Você quer fazer aqui, por exemplo, ó, que o composto A, B e C misturar, você pode inclusive colocar a proporção dele, ó, por exemplo, aqui, ó. Então você pode colocar aqui, sei lá, P1, vamos pôr aqui 200 ml. Aí aqui, ó, P2, 15 ml. Aí vamos colocar no terceiro aqui, ó, P3, 245 ml. Aí você quer colocar mais? É só ir dando Enter, olha lá, ó. Opa, deixa eu colocar aqui que ele vai dar aí, ó. Então aqui vai sair o produto final X, por exemplo, tá? Então é só você ir fazendo aqui, vai alterando. Então ele mostrou quanto de cada um, o que vai sair, produto final X. Então é um recurso muito legal que tem no Word aí, que vocês podem estar utilizando dentro da empresa de vocês, das apresentações, olha lá. Tá? Então você pode ir jogando conforme você quer. Cara, você faz muita coisa. Tá? Você pode alterar ele de lugar, ó, se você quiser movimentar ele. Tá? Você pode aumentar as bolinhas. Cara, muita coisa. Então, Smart Art para quem trabalha na indústria é muito bom. Você pode fazer o organograma, ó, dentro do seu setor. Então você está aqui, aí você vai colocar supervisor de tal coisa, o que, que ele é responsável, supervisor de tal coisa, o que, que ele é responsável. Aí esse cara aqui, quais são as suas atividades. Então você pode fazer ó, organograma de processo, atividade. Cara, tem muita coisa aqui. Aí, com base na necessidade dentro da empresa, vocês podem localizar o processo, ciclo de processo, hierarquia, relação, matriz de relacionamento, pirâmide, que pode ser trabalhar com a base organizacional da empresa, tá? Como é que funciona, de baixo para cima ou de cima para baixo, não sei. Ou coloca aqui, ó, com imagens, e aqui você pode estar trabalhando setorização. Tem muito efeito. E nós temos aqui o gráfico, que esse aqui é para colocar gráfico mesmo, tipo do Excel, só que você já faz direto aqui, só que aqui tem um recurso legal. Por exemplo, digamos que eu quero fazer vamos fazer aqui que é mais fácil para vocês visualizarem, para a gente trabalhar rapidinho, que é o de pizza. Então eu seleciono o de pizza, aqui ele mostra qual formato que você quer, o padrão, ou se você quer isso aqui, eu gosto de usar esse, ou você quer usar esse, que daí aqui é quando eu quero esse gráfico aqui, ele funciona da seguinte forma. Então ele está demonstrando como essa fatia é composta. Então que ela é composta de tais ativos ali. Aqui é a mesma coisa, só que daí ele separa em percentual, aquele nesse outro formato. Então, por exemplo, eu quero esse cara aqui.
Aí no que você clica o OK, ele automaticamente abre o Excel. Olha lá, ó. Ele abriu a planilhinha do Excel, só que dentro do Word. E aí o que que faz? Agora aqui eu venho em trabalho, ó. Eu coloco as informações que eu quero aqui, as informações que eu desejo aqui. Vamos aumentar aqui, né, para ficar melhor a visualização. E aí aqui eu posso colocar mais linhas, menos linhas, por exemplo. Digamos, eu vou colocar, obviamente que não existe, tá? Mas imagina que tivesse aqui um quinto trimestre que eu quero inserir aqui. Olha lá, ó. Ah, fica assim mesmo. Observe que lá, ó, já tem 4 divisões, mas eu quero pôr 5. Poderia escrever outra coisa aqui, tá? Eu estou colocando aqui lá. Observem que aqui a somatória tem que ser 10, para ser 100% aqui, mas você pode colocar. Então vamos colocar um valor qualquer aqui. Eu vou colocar um valor 3 aqui. Olha lá, observem que automaticamente ele inseriu lá o nosso quinto trimestre. Então ele inseriu lá essa nova informação, que é aquele azulzinho lá em cima lá. E aí agora aqui, ó, eu posso modificando, por exemplo, esse aqui não é 8.2, esse daqui é 5.8, por exemplo. No que eu clico ali, automaticamente esse aqui vai mudar, ó, ele vai diminuir, tá vendo? Ele diminuiu a sua fatia. A hora que você terminou de modificar, é só fechar aqui, ó, só fecha. Pronto. Ele já veio para cá. E aí agora é só você trabalhar, ó. Você pode mudar as cores. Quando você clica, ó, ele seleciona, ó, tá vendo? Digamos que eu não gostei desse amarelo. Então você vai clicar em cima dele, você vem aqui, ó, tá vendo? Formatar, aí você pode mudar aqui, ó, vamos colocar aquele verde, por exemplo, outro azul, vamos pôr esse outro azul. Ah, esse aqui está muito parecido, beleza. Então você vem aqui, coloca um amarelo, por exemplo. Tá? Ou então você já pega aqui, altera no design, ó, tá vendo? Ó, tem vários modelos aqui, ó, que pode trabalhar, ou então aqui várias cores, ó, que ele pode estar modificando, padrões, ó, tá vendo? Então, inserir gráfico, aí você escolhe o padrão de gráfico que você quer. No que você faz ele, clicou no OK, ele vai abrir lá bonitinho dentro do Excel, e aí é só você trabalhar ele bonitinho, fazendo todas as alterações que você deseja. Aqui é para você colocar mais elementos, lá com base no texto, o que você, por exemplo, o título do gráfico está aqui em cima, eu não quero que apareça, é só desmarcar, ó. O rótulo dos dados eu também não quero que apareça, então é só desmarcar. Eu quero que apareça a legenda, então tá lá em cima, e assim vai indo. Então, inserir gráfico aí. Instantâneo é o recurso legal, vamos fazer ele, vai ser o último aí. O recurso instantâneo é o seguinte, digamos, deixa eu pegar aqui vou pegar aqui um site qualquer. Vamos pegar aqui, colocar aqui. Digamos, pessoal, que por um motivo qualquer, eu quero pegar essa imagem aqui da Unemat aqui. Ou então esse aqui, ó. Quero pegar esse cara aqui, ó. Em vez de eu pegar, vir aqui, salvar, fazer todo aquele processo, como é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no Word, belezinha, onde a gente está. E aí eu clico na página, então eu tenho que estar no Word e na página que tá, ó. Eu tenho que estar assim, ó, uma acessando a outra. A hora que você aperta o Alt Tab no teclado, ele muda automático, ó. Aí o que que acontece? Você vem aqui, ó, inserir instantâneo. Ele pergunta aqui, o que que você quer? Você quer o recorte da janela que está aberta, ou se você deseja selecionar uma parte. Então você vai vir aqui embaixo, ó, recorte de tela. Olha o que que ele faz. Ele vai nos abrir a última tela aberta. Por isso que eu falei, tem que estar lá no pai, porque ele vai pegar a última tela aberta sem ser o Word. Se você está com vários sites abertos, você tem que deixar aquele site aberto e aí ele vai. Aí agora aqui, isso daqui para nós virou como se fosse uma lousa. E agora aqui eu venho e escolho o que eu quero. No caso eu quero esse cara, ó. Então eu só venho aqui, seleciono o que eu quero, olha lá, ó, e ele automaticamente
joga para cá, onde estava o meu cursor. E veio como uma imagem. Então não preciso ficar salvando. Aí depois, onde que eu salvei? Não, você já manda direto no arquivo. Agora que ele virou uma imagem, e agora você trabalha com ele, coloca onde você deseja, né? Trabalha com seu texto aí, vamos um pouquinho para baixo, que lá já está poluído. E aí agora é só trabalhar, ó. Tá aqui aquela imagem que acabamos de copiar lá do site. Então, esse inserir instantâneo é isso. Eu quero a outra informação, quero essa outra guria aqui, ó. Mesma coisa. Você vem aqui, seleciona o tamanho, solta, vem aqui, ó, tá vendo? Aí tá aí, ó. Então, qualquer imagem que você desejar retirar lá do site, ou um programa qualquer que seja, é assim, como eu mencionei, o Word teve uma evolução gigantesca nos últimos anos em se tratando de imagem. E essas imagens aqui, ó, você pode trabalhar ela normalmente. Eu posso remover o plano, eu quero ficar só com a guria, por exemplo. Então eu venho aqui, né, marco ela, bonitinho. Olha lá, ó. Aí você vai marcando ela. Vamos deixar essa parte. Vamos deixar essa aqui também. Vamos deixar essa aqui também. Digamos que eu quero só essa parte ali. Então tá tudo aqui marcado. Vamos pegar esse pedaço aqui também. Então digamos que eu quero só essa parte da imagem. Bonitinho, tá lá, ó. Pronto. E aí agora nós podemos trabalhar normalmente. Se eu quisesse isso aqui, só esse desenho do vírus, o exemplo é exatamente igual. Tal, podemos fazer aí, né, montagens, tudo bonitinho, ó, né? Então, o Word para essas coisas está muito bom, tá? De parabéns. Isso aqui nós já vimos em aulas anteriores. Esse daqui é para colocar um vídeo online. Então, quando você quer colocar um arquivo e esse arquivo vai ser compartilhado com clientes ou fornecedores, você pode colocar um vídeo institucional da sua empresa. Você simplesmente vem aqui, ó, inserir vídeo, aí ele pergunta aqui o endereço, aí você vai ter que pegar lá onde você colocou, no YouTube da vida, por exemplo, e aí você simplesmente, deixa eu copiar um aqui do nosso, vamos colocar, por exemplo, o vídeo nosso lá da nossa aula de primeira de Word. Então eu coloco o endereço aqui, coloco inserir, ele vai pegar e colocar a janelinha aqui, ó. E aí a hora que o nosso cliente funcionário lá for ver, digamos que é um treinamento, né? Então tá aqui tal coisa, não sei o que, treinamento sobre tal tópico. Aí tá aqui o vídeo, todo um texto aqui embaixo explicando. Então você clica aqui, ele vai abrir uma janelinha e nessa janelinha, ó, ele já, como é um do YouTube, então ele já abriu aqui. Aí é só você clicar lá e vai começar a rodar o seu vídeo bonitinho lá, 100% lá. Agora, tá? Então, inserir vídeo, é isso daí. Links é aquela ideia de hiperlink que nós já vimos. Comentário nós já vimos, que é para colocar aqui do lado, que é para a gente fazer aquelas observações. Ok? Eu acho que por hoje tá bom, porque já falamos muito tópico. Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo? Não Bem de dormiram? boa. Não dormiram, não? Nada, tamo aqui. Dá uma secada só. Não, mas aí faz parte do pacote, né? Pessoal, então nós vamos